Você usa o método da soma de algarismo para calcular as cartas ocultas quando você joga o baralho cigano, o baralho Lenormand? Cara, se você utiliza esse método, eu preciso te contar uma coisa que vai te fazer repensar isso daí. Esse método, independente de quantas cartas você coloque na mesa, ele cria um viés matemático que favorece um número pequeno de cartas e desfavorece outras. Não importa se você coloca 3 cartas na mesa, 5 cartas, 9 cartas. O problema é estrutural do método de soma dos números para você encontrar a carta oculta. Para demonstrar isso, eu escolhi uma tiragem de 3 cartas, né? Eu montei uma planilha onde eu calculei todas as tiragens possíveis para 3 cartas. São mais de 42 mil jogadas possíveis. E eu descobri que nesse cenário existem 8 cartas que simplesmente nunca aparecem no cálculo das cartas ocultas. E tem mais um detalhe. A diferença entre a carta mais favorecida e a carta menos favorecida chega a mais de 200 vezes. Isso não é espiritualidade, é matemática aplicada. E hoje eu vou te mostrar com números por que isso acontece. Bom, antes da gente entrar nos números e nos dados, vamos contextualizar aqui. O baralho Lenormand, basicamente, ele é composto de 36 cartas numeradas, de 1 a 36. E quando a gente faz uma tiragem, né, para responder alguma pergunta, os cartomantes, alguns, né, não todos, mas alguns cartomantes, calculam o que a gente chama de carta oculta, que é uma carta que não está fisicamente na mesa, né? Então a leitura foi essa aqui, 3 cartas, por exemplo. E a gente faz um cálculo numérico entre os números de cada carta para encontrar uma carta oculta que não apareceu na mesa, mas cujo resultado ilustra a tiragem que a gente fez. Nesse caso aqui, por exemplo, saiu aqui o cavaleiro, a casa e o coração, né? Então cartas 1, 4 e 24. Existem dois métodos para tiragem, para a gente encontrar a carta oculta. Quais são esses métodos? Soma de números ou soma de algarismo. Então, muitos cartomantes fazem a soma de algarismos, né? Onde eu pego os algarismos de cada carta, então aqui o 0 e o 1, o 0 e o 4, o 2 e o 4. Né? E aí soma os algarismos e se der um número abaixo de 36, vai ser o número da carta oculta, que nesse caso daria 11, e seria o chicote. E se der um número acima de 36, soma os dois algarismos de novo para obter a carta oculta. O segundo método é a soma de números, né? Então, no caso, seria 1 mais 4 mais 24, não 2 mais 4. Seria 1 mais 4 mais 24, que a gente teria 29, a carta da dama ou a carta da cigana, né? Se o número der maior do que 36, subtrai esse 36 até encontrar um número que esteja no range entre 1 e 36. À primeira vista, os dois parecem razoáveis, mas quando a gente olha o que eles fazem matematicamente, a história muda de figura. Para a gente entender melhor a situação, eu vou primeiro mostrar para vocês um modelo mais simples. Ao invés de eu usar 36 cartas, eu vou usar dados que têm menos ocorrências, fica mais fácil da gente entender matematicamente. Eu tenho aqui na minha mão diferentes tipos de dados. Eu tenho um dado de 12 lados, ele é muito utilizado em jogos de RPG, e tenho os tradicionais dados de 6 lados, que são muito utilizados em jogos infantis. Num dado de 12, eu tenho 12 possibilidades possíveis e que coincidem com os 12 resultados. Cada vez que eu jogo o dado, tem um dozeavo de chance de sair algum dos números. Ou seja, 8,3% de possibilidade de cada lado sair. E é uma distribuição completamente uniforme. Todos os lados têm a mesma probabilidade de aparecer, 8,3%. Agora, se ao invés de um dado de 12 lados, eu tiver dois dados de 6, a princípio parece que eu tenho as mesmas possibilidades, né? A somatória máxima dá 12. Porém, eu tenho muito mais do que isso. Eu tenho 36 possibilidades diferentes e 12 resultados. Na verdade, não chegam a 12 resultados, são 11 resultados, e a gente vai entender por quê. Como assim são 36 possibilidades e 11 resultados? Vamos lá. Eu tenho o dado A e eu tenho o dado B. Cada vez que eu jogo os dois dados e somo os valores, eu vou ter algum resultado que vai ser a soma dos dois. Dado A e dado B. O menor número possível que cada um pode dar é 1. 1 mais 1, 2. Ou seja, nunca eu vou ter o resultado 1, porque o menor resultado de cada um é 1, e eu sempre vou ter a soma dos dois. A mesma coisa para o outro lado.
o maior resultado possível vai ser sempre 12. 6 e 6. Porém, veja uma coisa. O número 2 só existe uma maneira de sair. Quando ambos os dados dão 1. Agora, veja, por exemplo, o número 7 que está no meio da distribuição, ele pode sair de várias maneiras. Ele pode sair quando o dado A dá 1 e o dado B dá 6. Ele pode sair quando o dado A der 6 e o dado B der 1. Ou N outras possibilidades, né? Ele pode acontecer quando o dado A der 5 e o dado B der 2, ou quando o dado A der 2 e o dado B der 5. E várias outras possibilidades também, 3 e 4, 4 e 3, e assim por diante. Ou seja, dentre as 36 possibilidades de resultados, eu vou ter muito mais incidência do número 7 do que do número 2 ou do número 12. Isso vai gerar uma distribuição que a gente chama de distribuição gaussiana, não é uma distribuição linear como eu tenho no dado de 12, onde cada resultado tem a mesma probabilidade de ocorrência. Aqui, num sistema de 2 dados, cada resultado tem uma probabilidade diferente de ocorrência, o que vai formar o que a gente chama de curva gaussiana. Os estatísticos conhecem muito bem isso daí, quando os resultados do meio são mais favorecidos e os extremos desfavorecidos ou até mesmo impossíveis, como por exemplo o resultado número 1, onde aqui com 2 dados é impossível de acontecer. Desenvolvedores de jogos de tabuleiro e desenvolvedores de jogos RPG utilizam muito essa brincadeira quando eles querem simular resultados diferentes em jogadas aleatórias. Quando eles querem, num processo aleatório, um resultado equilibrado, eles utilizam um dado de 12. Isso é possível ser simulado computacionalmente em alguns jogos também. E quando eles querem um resultado onde alguns valores são mais difíceis de ocorrer e outros valores mais fáceis de ocorrer, eles simulam 2 dados para ter uma curva gaussiana. Tá? Isso é uma ferramenta muito útil em jogos, por exemplo, pode ser uma escolha criativa. Mas num método divinatório, como baralho Lenormand, por exemplo, onde estamos lendo a sorte do nosso consulente, isso é um viés não declarado. A gente tem que ter noção de que está acontecendo um viés. Alguns valores, algumas cartas são favorecidas e outras são desfavorecidas, sendo que numa tiragem de 3 cartas, por exemplo, existem 8 cartas que nunca vão aparecer. E em tiragens maiores, com maiores números de cartas, a coisa piora. Legal, agora vamos analisar em cima do baralho Lenormand, baralho cigano. Esse método ele pode ser aplicado em qualquer tiragem. 3 cartas, 5 cartas, 9 cartas. O método que você utilizar. Só não dá para fazer na mesa real, né? Que todas as cartas vão estar na mesa. Mas esse viés ele acontece em todas elas, né? Como a gente vai ver na tela. Ele é uma propriedade do método em si, soma de algarismos ou soma de números. Não é especificamente de algum layout específico. Tá? A demonstração possível, visualmente clara, que eu decidi escolher para a gente trabalhar aqui, foi com 3 cartas para facilitar o nosso entendimento, mas isso pode acontecer com 5 cartas, 9 cartas, quantas cartas você estiver trabalhando. Com 3 cartas, existem 42.840 combinações possíveis. Como que eu sei isso? Bom, se eu vou tirar 3 cartas, eu tenho um baralho de 36 cartas. A primeira carta que eu vou tirar tem 1/36avo de possibilidade, né? Então, eu tenho 1 em 36. São 36 possibilidades quando eu tiro a primeira. Quando eu tiro a segunda carta, eu só tenho 35 cartas no baralho. Então é 1/35. Eu tenho 35 chances de sair alguma carta. E quando eu vou tirar a terceira, agora eu só tenho 34 cartas. Como que eu chego então, como que eu sei quantas combinações são possíveis? 36 vezes 35 vezes 34 vai dar 42.840 combinações. Eu simulei todas essas mais de 42.000 combinações no computador e calculei a carta oculta de cada uma delas, tanto pelo método de soma de algarismos quanto pelo método de soma de números. Tá? E aí, depois, eu contabilizei quais cartas apareceram em cada uma das tiragens e plotei no gráfico para a gente poder enxergar. Pelo método da soma de números, o resultado é quase perfeito.
né? Cada carta aparece ali entre 1188 e 1194 vezes, né? Que dá uma variação ali de menos de 0,5% entre cada uma. Ou seja, cada carta tem ali aproximadamente 1/36avo de aparecer como carta oculta. É uma distribuição equilibrada entre elas. Já pelo método da soma de algarismos, como vocês podem ver aí no gráfico, as cartas 1, 2, 3, 32, 33, 34, 35 e 36 não apareceram nenhuma das vezes. Ou seja, cavaleiro, trevo, navio, lua, chave, peixes, âncora e cruz simplesmente não apareceram como carta oculta nenhuma das vezes, absolutamente zero. Por quê? Porque, como falei, o método da soma de algarismos, ele favorece algumas cartas, as cartas do meio, e desfavorece as cartas da extremidade do baralho. As cartas 31, Sol, apareceram apenas 6 vezes dentro de 42.840 tiragens, que é uma probabilidade de 0,014%. Já as cartas mais favorecidas, que são 17 cegonha, 18 cachorro, apareceram mais de 3.000 vezes, 3.540 vezes cada, representando 8% de cada uma das tiragens, ou seja, elas são muito mais favorecidas do que as outras. O método da soma de algarismo possui viés. Não estou dizendo que você não pode utilizá-lo, mas se você utilizar, saiba que ele está favorecendo algumas cartas e desfavorecendo outras. Se o método fosse justo, cada carta ia aparecer 1.190 vezes, ou seja, 2,8% das vezes, que é 1/36avos. A diferença entre a carta mais provável, né, cegonha e cachorro, e a carta menos provável é de mais de 200 vezes. Isso significa que, inconscientemente, quando você utiliza a soma de algarismos, você está num sistema onde as cartas do centro do baralho dominam a leitura da carta oculta. E 1/3 das cartas praticamente foi banido da leitura. É como se você estivesse fazendo a leitura da carta oculta com um baralho de muito menos cartas, não de 36. Então, matematicamente, por que isso acontece? É a mesma situação do exemplo dos dados, né? Quando você tem algarismos pequenos, né, você somando esses algarismos, você sempre vai cair próximo do mesmo range de números. Então, se eu tenho, por exemplo, uma carta 25 e eu somo 2 mais 5, vai dar 7. A carta 18, 1 mais 8, vai dar 9. A carta 36, 3 mais 6 também vai dar 9. Percebe que números muito diferentes colapsam sempre próximo dos mesmos valores de dígitos, certo? Isso apresenta para o nosso plano matemático um viés, né? Ele exclui as cartas mais extremas e favorece as cartas mais centrais. É o mesmo fenômeno que aconteceu nos dados. É impossível sair o número 1 quando eu jogo 2 dados. Né? Já o número 2, ele só sai 1 em 36 vezes, enquanto que o número 7 sai a grande maioria das vezes. É exatamente o mesmo fenômeno dos dados. Isso não muda se você estiver tirando 3 cartas, 5 cartas ou 9 cartas. Tá? Vai mudar a intensidade, mas o fenômeno continua o mesmo. O problema não está na tiragem, o problema está no método utilizado para calcular a carta oculta. Bom, então qual o método que eu devo usar quando eu vou calcular a carta oculta? Do ponto de vista matemático, o método da soma de números, ele oferece uma distribuição muito mais equilibrada de resultados para nós, onde as 36 cartas têm a mesma chance de aparecer em qualquer jogada que você faça, em qualquer tiragem, independente da quantidade de cartas. Já o método da soma de algarismos, ele introduz um viés sistemático no método de cálculo, que vai acompanhar independente do layout que você esteja usando. Ele vai favorecer as cartas do centro do baralho e desfavorecer ou até mesmo excluir as cartas dos extremos do baralho. Tá? Isso que eu estou falando para vocês não é uma questão de tradição contra a modernidade, é uma questão matemática. Tá? Não é uma questão espiritual, tradicional, não é isso. É uma questão matemática do método utilizado. Quando a gente utiliza um método numérico, um método numerológico para encontrar alguma coisa, a gente tem que ter noção do comportamento desse método e se ele carrega ou não algum viés. Tá? Ou se ele favorece algum resultado na maior parte das vezes, ou não, se a saída é sempre equilibrada. Se você usa a soma de algarismos sem saber disso, é como se você estivesse lendo com um baralho incompleto.
basicamente. Agora, se você tem consciência disso e mesmo assim escolhe esse método por uma razão simbólica ou tradicional, tudo bem, não tem problema nenhuma. Mas é importante que você saiba a escolha que você está fazendo. É importante que você saiba os prós e contras entre utilizar o método de soma de algarismos e utilizar o método de soma numérica, soma dos números, certo? Agora que você tem consciência disso e você escolhe o método por razões simbólicas e tradicionais, não tem problema, mas é uma escolha que agora está informada, você sabe qual é o pró e contra. Eu particularmente prefiro soma dos números, por quê? Porque é mais equilibrada a saída, todas as cartas têm a igual possibilidade de serem lidas nessa metodologia. E se isso foi útil para você, leitor de baralho Lenormand, cartomante que faz leitura de baralho cigano, se esse conteúdo foi útil para você, não esqueça de salvar o vídeo, compartilhar com quem você acha que vai se aproveitar aí, vai tirar proveito, vai ser útil esse conteúdo. Não esqueça de salvar para você, porque esse é o tipo de coisa que aparece em discussão sempre nos grupos de discussão na internet, né? Quando a gente conversa com outros cartomantes. Deixa aí nos comentários aí embaixo se você já sabia a diferença, qual é o método que você utiliza. Não esquece de compartilhar com os amigos. Se você me segue aqui no YouTube, não esquece de seguir lá no TikTok e no Instagram também, certo? A gente tá lá, os links estão aí no primeiro comentário, você vai encontrar. Me conta lá embaixo, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e um beijo, gente!